A ortodontia ela tem várias ondas, né, e a gente vem acompanhando e você também com o seu tempo de formação e seu tempo clínico tá inserido nisso tudo, a gente vê o aparecimento de vários recursos, né, na clínica, os brackets estéticos, os metálicos, os ligados, autoligados, os linguais, agora, né, cada vez mais presentes os alinhadores. Você é de que corrente, né? O que é que você acha? Você acha que a ortodontia ela vai ser pautada paulatinamente por recursos ou esses recursos, enfim, têm suas aplicações? O que é que você acha, assim, a respeito, né, do que cada vez mais a indústria vem nos oferecendo para as soluções clínicas dos nossos pacientes? É difícil a gente, ou então eu tenho essa dificuldade de prever exatamente o futuro, não é? Mas assim, eu penso não na questão das tendências só da ortodontia, como nas tendências mundiais, né? Isso aí não são palavras minhas, né? Isso aí eu já escutei várias pessoas comentando. E quem comentou com a melhor propriedade sobre o futuro do século, como vai ser o século XXI, foi Johan Harari, o autor de 2 livros, aliás, são 3 livros, né? Homo Sapiens, Homo Deus e 21 coisas que você precisa saber do século XXI, se eu não me engano é isso. E ele E ele cita com muita propriedade o que aconteceu com o táxi, né? O Uber, né? O que o Uber fez com o táxi. O que aconteceu com a Kodak, né? Hoje é tudo digital. É, Marlos, não tem como a gente ter outro caminho que não seja a ortodontia digital e algo mais ainda, né? O aparelho pronto, né? Os alinhadores, né? Eles vieram para ficar. Agora, o que eu vejo é que você veja bem o que aconteceu com as técnicas ortodônticas e os aparelhos ortodônticos ao longo do tempo. Antes de eu começar a fazer ortodontia, o que eu via os colegas na minha época os pós-graduandos, né, na minha época de graduação, os aparelhos eram todos bandados, né? Então chegou a colagem, vai acabar a bandagem, né? Eu tento não bandar hoje. Inevitavelmente, em alguns casos, eu tenho que bandar. Molares, não a boca inteira, como era naquela época. Ótimo. Aí veio as prescrições e o straight wire. Eu peguei essa transição. Então, eu trabalhei com o Edgewise convencional e o arco reto. E aí, os propagadores do arco reto, do straight wire, ninguém mais vai fazer dobra, acabar a dobra. Até hoje, o cara não é ortodontista e não dá um torque. O que vai acontecer? Vai ter o digital e o físico. Vai ter o ortodontista que ele vai fazer toda a programação dele digital, ele manda para uma companhia a informação chega para ele tudo detalhadozinho, só que sempre vai existir aquele A mão do ortodontia. ajustezinho no tratamento que ele vai fazer, né? E também vai existir o tratamento misto. Não tem como você pensar que todos os tratamentos vão ser feitos por alinhadores. Assim, podem ser, não é que não tem jeito. Não vamos imaginar. Pode ser feito? Pode, lógico que pode. Mas aquela finalização legal, em alguns casos, vai ficar a desejar, né? Como eu já vi palestras, né? Não terminava, mas esse pré-molar aqui, e uma vez eu numa uma aula como nós estamos fazendo agora, um áudio, uma videoaula. Eu perguntei para um professor, eu falei, mas vem cá, esse pré-molar que está em topo aí, ah, mas isso aí é assim mesmo, termina assim mesmo, isso é coisa de alinhador. Bom, É. realmente, eu não posso negar. O paciente quis, pode ser respondido assim, tá. Mas eu vejo, se você hoje quer terminar um tratamento bem terminado, algumas vezes um botãozinho para você colar com elástico, não precisa ser o aparelho completo, não. Agora, nós vamos ter os nossos softwares que nós vamos pagar, os nossos computadores, nosso planejamento virtual, os alinhadores, quase que em todos os casos nós vamos utilizar. É o que eu penso que vai acontecer no futuro. Não nego nada que seja de evolução.
Você veja que o meu processo ele foi de soma, não de exclusão. A banda, ela deixou de ser na boca inteira para ser só do molar. A dobra deixou de ser alças de alinhamento e nivelamento para ser o torque. O aparelho com ligadura elástica, o paciente, às vezes, eu acho ótimo quando um paciente vai fazer intercâmbio ou que ele... Não, intercâmbio é muito tempo, desculpa. Né? Quando ele vai fazer, sei lá, passou um mês fora, não pode vir em tal consulta, ele está com auto ligado, você fala, não tem problema não, pode ir. Eu já recebi pacientes aqui que foram para algumas viagens, alguns compromissos, pessoas passaram 3 meses sem vir, vieram com um fio redondo, com um aparelho autoligado, tudo alinhado. Então, é bom, é bom. Eu acho que a gente tem que somar essas coisas. Não pode ser excludente. Observe que isso tudo é somado ao dia a dia da ortodontia, né? Esse é o meu conceito. Não, mas é sempre o bom senso e sempre a mão do ortodontista, né? Não tem jeito. É, isso No aí. E, assim, falando desses recursos, né, inevitavelmente, a gente entra também num um grande divisor de águas, né, na nossa especialidade, que foram os mini parafusos intra-alveolares, extra-alveolares, e aí agora em 2019 você publicou um artigo na revista da SPO, em que você descreve, né, os envelopes clássicos do Profit, do Alckmin, em que você mostra justamente uma nova faixa, né, de possibilidades, de limites. O que é que você me diz agora dessas novas possibilidades, né, desses novos recursos em que a gente vem utilizando também no nosso dia a dia clínico? É, eu achei essa imagem muito interessante no livro do Graeber, última edição que tive acesso, e eu notei que os coreanos, eu não me lembro os autores agora, eram 3 autores coreanos, eles somaram dentro do envelope de discrepância uma área de cor verde, inclusive achuriada, não determinada exatamente, que eles, até então, eles comentaram que os dados ainda não são bem sedimentados, mas alguns movimentos esqueléticos eles podem ser feitos com o auxílio da ancoragem esquelética. Então, eu queria chamar a atenção, eu sempre chamo a atenção, o primeiro ponto é que os números do envelope de discrepância eles não são exatos, né? Assim, não são números cabalísticos dentro da ortodontia. Mas para você ter noção da quantidade de movimento que você pode fazer só dentariamente, com um aparelho ortopédico, com o mini implante, com a cirurgia ortognática, né, na sequência de magnitude aí das possibilidades de tratamento, eles são números, são guias que nos mostram a amplitude que esses movimentos podem dar. E o envelope que está restrito à ancoragem esquelética, ela está entre o movimento dentário e o movimento ortopédico. Então, o paciente ele era um jovem, eu tinha a possibilidade de fazer aquela correção ortopédica, mas ele não foi tratado naquele período favorável. Eu posso conseguir boa parte daquele movimento ortopédico, daquele resultado ortopédico com ancoragem esquelética. Por quê? Porque, embora ele seja um adulto jovem, eu não preciso da colaboração dele para utilizar um aparelho que vai dar o resultado que o aparelho ortopédico daria, tirando proveito do crescimento. Outra situação, né? Você consegue a abertura da estrutura palatina com o aparelho expansor ancorado em mini implantes e consegue uma quantidade de expansão igual a que você conseguiria se você tivesse feito quando você tinha o paciente em estágios que não eram tão avançados de maturação da sutura palatina mediana. E assim por diante, Marlos, nós podemos intruir molares e fechar uma mordida aberta. A dificuldade que nós tínhamos de fechar uma mordida aberta, porque como você ia oferecer, isso passava em branco na nossa cabeça. Como é que você ia oferecer um arco extrabucal, puxada alta, high pull, tração alta, para um paciente adulto para você fechar uma mordida aberta? Quantos pacientes jovens a gente tentava fechar com esse tipo de mecânica, bite block mais mentoneira vertical, e o paciente não utilizava, você não tinha recurso.
Hoje, com um mini implante, eu tenho até preferência de utilizar mini implantes extraovulares, porque a taxa de sucesso são mais altas, né? E fecho. E a quantidade de intrusão que a gente observa? Mínima, 1 milímetro. Mas lembra o efeito tesoura, né? 1 milímetro de intrusão posterior, 3 milímetros de fechamento na região anterior. E hoje eu tenho explorado mais ainda esse envelope de discrepância no sentido de vertical ainda, mas de rotação anti-horária da mandíbula para você corrigir a classe 2. A classe 2 a gente corrige muito, a nossa visão é muito sagital, né? Mas se você rota a mandíbula, o queixo avança, você diminui a altura facial anterior-inferior, que justamente é um problemão para nós, porque o cara tem classe 2, você quer montar um propulsor nele para corrigir o sagital, você ganha em vertical. E aí você pode controlar com o mini implante. Então veja que tudo isso, Marlos, foi baseado onde? Olhando o envelope de discrepância e as possibilidades que esses coreanos puseram nos movimentos ali de quantidades. Então eu acho magnífica essa imagem. Eu exploro muito ela nas minhas aulas. E deixa a gente bem motivado, né, a utilizar esses recursos cada vez mais. E até aproveitando esses envelopes de discrepância, você descreve bem entre eles o discrepância de transversal, e aí a gente entra no MARP, né, que vamos dizer assim, que é um dos seus novos filhos, né, que é o livro que você publicou na Dental Press, e que você vem justamente mostrando em diversos congressos enfim, inclusive com essa publicação da aplicabilidade clínica desse disjuntor, né, ancorado esqueleticamente. Se você me falasse um pouco mais sobre o MARP, né, já que abre justamente essa fronteira de possibilidades em pacientes limítrofes, né, no que diz respeito à abertura da sutura palatina mediana. Outra história. Outra história. A história do livro. História é sempre bom. Você gosta? Eu também gosto. Né? Eu fui convidado para ministrar um mini curso no último congresso da SPO e eu compartilhei, né, essa sessão com 2 amigos e pessoas que têm um conhecimento muito vasto de ortodontia, que foi o Carlos Marassi e o Márcio Almeida. Carlos Marassi, eu digo que foi um professor meu de mini implantes, né? Assim, muitas conversas, muitas coisas que o Marassi publicou, eu sempre aproveitei para mim, para o meu dia a dia clínico e para a minha literatura também, da parte escrita. O Márcio Almeida também, um filho de um orientador meu, né? Ex-professor, orientador meu de doutorado, doutor Renato, conhece muito de biomecânica e lançou o livro do Extra Violar, que já deu um fio na barriga, né? Falei, o que eu vou falar? Aí eu comecei justamente em cima dessa questão do sucesso que eu estava tendo com alguns casos, poucos casos que eu estava tendo de MARP. E aí eu juntei uma sequência lógica que eu tinha na minha cabeça do diagnóstico. Você não faz nada sem um diagnóstico. O diagnóstico, os tipos de aparelho, os efeitos, a estabilidade e as perspectivas que a gente tinha para esse aparelho. Isso nós estamos falando em 2018, recente, mas como era uma coisa nova. Eu fiz uma sequência e ministrei. Aí terminei a aula, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, contei com o Laurindo. O Laurindo falou assim: assisti sua aula. Essa tua aula dá um livro, porque a sua sequência está lógica. Eu falei, verdade, Laurindo? Ele falou assim, está lógico. É uma aula que ela tem começo, meio e fim. Aí, depois eu conversando um pouquinho mais com ele, né, porque aí deu um frio na barriga, né? Aí eu falei, Laurindo, se eu colocar o que eu falei em livro, você acha que dá um livro? Ele falou, dá sim, pode pôr. Ah, não me contentei. Aí fui falar com... Eu tive a grata satisfação de ter excelentes professores, como eu falei para você, e grandes mentores, né? E o meu mais recente mentor é o professor Yong Xiao Park, da Coreia, da Universidade de Seul. Como eu te falei agora há pouco, eu parei de fazer as coisas de uma maneira aleatória. Né? Gostei de tal assunto, gostei de tal coisa, gostei do MARP. O que eu fiz em 2016? Escrevi para o professor Park, falei, professor, eu queria ir aí para
para fazer um curso com o senhor, só que as datas não batiam com a da posse. Aí ele falou para mim, ó, faz o seguinte, vem para o meu consultório. O consultório é melhor ainda, né? Eu vou ver o cara sentar e fazer, né? E aí ele, fora de ter me levado na universidade, ainda fui para o consultório dele. Quando o Laurino me convidou, aí eu conversei com o professor Parque. E eu lembro que foi uma coisa muito, foi uma conversa muito curta, né? Eu pensei que eu ia conseguir discutir com ele vários assuntos. A ideia eu queria que ele me ajudasse no livro, né? Mas não sei se eu estava sonhando alto, eu não cheguei a propor isso para ele. Mas aí vem a resposta que você me falou, o livro, né? O conteúdo do livro. O Parque falou um negócio para mim que eu achei muito interessante. Ele falou, Júlio, você estuda discrepância transversal há mais de 10 anos. Por quê? Porque ele tinha dentro da própria aula dele e dos artigos dele, alguns dos artigos dele, artigos meus sobre expansão assistida cirurgicamente. Ele falou: você estuda a expansão, você tem publicação cirúrgica, você tem a publicação não cirúrgica, que é teu arco de expansão, você tem estudos sobre mini implante. Por que você não pode publicar um livro sobre MARP? Ele falou: você pode, e você tem conteúdo para isso. Por quê? Porque não adianta eu chegar, ensinar, ó, o MARP o que é? Você pega o MARP X com parafuso X, com o kit tal e faça assim, 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 assim. Não. Vamos começar de onde? Onde um bom ortodontista tem que começar? Do diagnóstico, o que é a mordida cruzada, que tipo de caso está indicado para o MARP, que tipos de MARP estão disponíveis, que efeito você tem, qual a taxa de sucesso, qual a estabilidade que você tem, qual as perspectivas futuras que esse aparelho tem. E isso aí é o livro. Oh. E é um presente para a nossa comunidade aqui no Brasil, né? Ter um livro em português que verse tão bem sobre um assunto tão novo, né? E que vai facilitar a vida de Obrigado. muito paciente e de muito profissional. Obrigado. Eu me sinto assim feliz pela receptividade que esse livro tem tido. Realmente não esperava, porque é um desafio, né, Marlos? Eu não me sinto um expert em MARP. Aliás, que não é eu, ninguém deve se sentir, porque é uma coisa nova. Novo. Né? Eu tenho a grata satisfação assim, de ter, como eu falei para você, mentores que me deram um tapinha no ombro e falaram: vai em frente. Eu digo essa conversa que eu tive com o professor Park e o professor Lee também, né, que é realmente um idealizador, né, o Ki John Lee. A Sim. publicação é do Parque e do Lee, mas o Lee. E o Lee foi outro que falou para o Júlio: imagina, cara, quem entende de MARP hoje, nós estamos tudo aprendendo. Publica esse livro logo aí. É coisa boa.